Saudações, salute, salam. Vamos falar aqui nesse canal dedicado à fé, espiritualidade, religiões. Falar hoje sobre Islã, cultura islâmica, dicas de leitura. Esse aqui é um canal, Deus um só há, para fazer o quê? Críticas de livros, mas no aspecto religioso. Né? Então não é uma crítica literária, mas um aspecto religioso. Então, dica de livros é isso. Né? Vamos abordar livros e discutir, né, o que tem interessante de cada um e ficar como dica de leitura quem achar interessante prosseguir as leituras, ler para criticar, né, porque para você falar do livro você tem que ler. Meu nome é Leonardo Magalhães, eu sou escritor, crítico literário, servidor público e criei esse canal não com uma função apologética, ou seja, não para pregar nenhuma religião, denominação, seita, etc., mas para discutir livros que tratam de religião. Eu tenho outro canal dedicado à crítica literária, que aí é livros no geral, né? Literatura, romance, poesia, contos, né? Esse canal aqui será o assunto mais ligado à fé, espiritualidade, religião, etc. Ok? Então vamos lá para dicas. Tem vários, já tem vários, né? Comecei no início do ano, hein? Já tem vários vídeos aqui em que eu estou fazendo a leitura da Karen Armstrong e dando outras dicas, por exemplo, sobre o Islã. Então nós temos Ali Kamel. Ali Kamel é um jornalista da Rede Globo, né? Rede Globo Televisão. Ele vai discutir então aqui o Islã, que é uma religião do profeta Mohammed, lá do século 7, né? Ele saiu de Meca ou Maca e foi para Medina, e lá ele começou então a Umma. A Umma é a comunidade, né, do profeta, que está ensinando então a partir da recitação, o Al-Coran, né, que é a fala, né, ou seja, o profeta ouviu a fala do anjo Gabriel e aí recitou, né, recitou assim em público para várias pessoas, as pessoas foram ouvindo e foi um conteúdo então oralidade, né, ou seja, porque não foi primeiramente escrito, ele foi primeiramente cantado, falado, e vocês, né, tiverem a oportunidade de acessar a internet, tem vários trechos, né, imagina até que tem trechos todos, né, todos as suras ou suras do Alcorão, que você pode ouvir a belíssima recitação em árabe, né? Então eu não conheço o árabe, não tenho essa felicidade de conhecer o árabe. É uma língua muito diferente do português, né? Muito diferente, assim como o hebraico, né? O sânscrito, são línguas muito, eu acho, belíssimas de ouvir, mas não compreendo nada do que eu estou ouvindo. Então, mas aí você entende que a poesia é intraduzível, né? A poesia é esse som, esse ritmo, essa métrica, e você vai ouvir o Alcorão, você vai ver a beleza da recitação poética, né? Assim como você ouviu um salmo em hebraico, né? Eu não estou entendendo nada do hebraico, mas a melodia do salmo é fantástica, assim, a criação sonora, né? Assim que eu posso ouvir trechos dos livros, né, da tradição védica, né, em sânscrito mesmo, sem entender sânscrito, né? Então, eu acho belíssimo essa capacidade da poesia, né? Então, muito bem. E aí ele vai falar aqui, então, das similaridades, das semelhanças, do fundo comum das religiões abrâmicas, né, do patriarca Abraham ou Ibrahim, na tradição islâmica, né, que quais são as religiões abrâmicas? Para quem já leu Karen Armstrong, né, nós já falamos, as religiões abrâmicas, o nome já diz, vieram de Abraham, né, Abraham, que é o patriarca judeu, né, o pai de Isaac e Jacó, né, Jacó e Israel foram para o Egito, tem o José do Egito, depois tem Moisés, que vai receber a Torá. Muito bem, essa é a tradição judaica. E aí, na tradição judaica tem o Isaac, né? E tem o Ismael. Aí a tradição do Islã vai recuperar então o Ismail, né? Ismail, que é o filho da escrava, né? Agar, né? Uma escrava egípcia. E aí vai ser o outro povo, né? Do qual virá 12 príncipes, os imanes, né? Então é outra religião. E aí no meio tem o cristianismo. O cristianismo surgiu entre as duas, né? Então ele vai discutir essas semelhanças que tem entre as tradições monoteístas, né? Então é interessante porque esse livro foi escrito numa época muito complicada, a época do fundamentalismo, do radicalismo, aquele atentado às torres lá em Nova York, né, o World Trade Center, 2001. Então sempre tem essa referência. Eu lembro que na época o Folha de São Paulo lançou um caderno especial sobre a Arábia, né, a tradição dos árabes, né? Porque o povo ficou aquele negócio, né, sempre associando a religião islâmica ao fundamentalismo, ao radicalismo, ao terrorismo. Só pega esse lado negativo da religião. E toda religião tem esses fundamentalismos. Tem até um livro da Karen Armstrong falando disso, né? Os fundamentalismos, que tem fundamentalismo cristão, árabe, judaico, até budista tem, né? Até religião da paz, igual ao budismo, né? Também tem radical budista, né? Então,
mostra que isso toda religião tem, os radicais, os fanáticos, né? Mas então associar o Islã ao fanatismo é um erro, né? E aqui o Cameron está explicando por quê. E claro que tem diferenças das religiões, né? Por exemplo, a figura de Jesus. A figura de Jesus no judaísmo ortodoxo nem aparece, né? Porque eles estão esperando o Messias, né? O judaísmo é uma religião messiânica, espera o Messias. Para o judaísmo messiânico brasileiro, principalmente, já tem essa ideia do Messias já veio a Jesus. Mas é outra questão, vou falar depois, em outro vídeo, sobre o judaísmo nazareno, por exemplo. Para o cristianismo, Jesus é central, né? Jesus não é só um profeta, mas é o próprio Deus, né? Deus entre nós. Então tem essa questão da trindade, etc. No islamismo, Jesus é um profeta, um Messias, né? Mas não é a ideia de Deus encarnado, porque essa ideia de Deus encarnado não tem no judaísmo e não tem no Islã. Vocês vão encontrar isso no cristianismo e no hinduísmo. Lá no brahmanismo, a ideia de avatar, né? Que tipo assim, Rama e Krishna são avatares de Vishnu, né? Então, quando o cristianismo chegou lá nos bramânicos, os brahmanismos foi até aceito, porque isso já tem lá. Muito bem, então essas discussões estão aqui no livro. Ele vai falar então da questão das diferenças e semelhanças, como é que surgiu o Islã, as correntes do Islã, né? Quais são as correntes do Islã? Então nós temos as duas principais, que é o Sunni, a Sunna, que segue a Sunna, e o Shia, que é os xiitas, né? Porque são mais radicais? Não tem, você tem radical dos dois lados, né? Então, essa ideia do xiita ser mais radical é uma coisa, depois da Revolução Iraniana, lá o Khomeini, que aí ficou esse negócio, aquela treta lá com os estadunidenses, né? Teve a invasão da embaixada e tal. Então associou-se os xiitas a única diferença aqui nesses dois grupos é a sucessão do profeta, né? O profeta Mohammed deixou, né? Ele morreu, então não deixou um herdeiro, né? Então uma linha acha que é o Ali, que é da família dele, né? Casado com a filha dele. E outra linha acha que tem que criar um conselho ali de notáveis, de sábios e tal, que é a Sunna, né? E aí tem as diferenças de interpretação. E aí teve as brigas entre eles, né? Inclusive mataram um descendente do profeta, que é o Hussein, né? Hussein, em Kerbala, né? Então teve foi um crime, na verdade, se suicidar foi um crime, uma traição total. E aí tem esse ressentimento do Shia, né, com os sunitas, né? Mas é uma questão de todo mundo é islâmico, tal, não tem a divisão lá dentro, igual o cristianismo tem lá o cristão católico romano e o cristão católico ortodoxo, mas nesse nível assim. E tem o sufi. O sufi é uma linha, o sufismo, né? É uma linha mais meditativa, mais esotérica, igual tem o Kabbalah no judaísmo, né? Igual tinha a gnose no cristianismo, né? Só que o cristianismo fez o favor de acabar com a gnose e tal, botou assim no escanteio. Mas todas as tradições religiosas têm essa linha mais esotérica. Por exemplo, lá no hinduísmo você tem yoga, né? Yoga tem essa linha mais... Então sempre tem essas tradições. Só um momentinho que tem um avião. Muito bem, aí né, tá, as tradições, você tem então o judaísmo, a Kabbalah, você tem a cristianismo, a gnose, você tem o Islã e o Sufi, você tem o hinduísmo e yoga, né? Então exemplos assim. Você tem também linhas bem esotéricas do budismo, né? Depois a gente fala disso aí. Então, ou seja, é um compêndio assim, bem básico, bem introdução, sabe nada de Islã? Leia aqui, ó. Não sei nada de Islã. Então, tá aqui, ele vai falar de sunita, xiita, sufi, e vai falar da questão do fundamentalismo, né? Por que tem isso? O Islã sempre está em defesa. Então, o mito lá de que o Islã queria invadir a Europa, vai islamizar todo mundo. Não existe isso, né? Se tem muito Islã na Europa é porque muitos dos lugares foram colonizados pelos europeus. Então, muita gente lá na França islâmica é porque a França invadiu o norte da África e colonizou, e agora os colonos estão indo lá para a França. É uma questão geopolítica, questão cultural, é questão econômica, não é? O Islã vai conquistar a Europa, eles estão invadindo. Quem mandou a França ir lá colonizar, explorar os povos da África, né? Lembrar que o norte da África é islâmico, tá? Se for do Egito até o Marrocos ali, Mali, etc, tudo povo islâmico, né? Inclusive, tá falando aqui. Outra dica aqui é do Reza Aslan, que eu vou ler esse livro depois, vou gastar mais 2 vídeos com esse livro. Esse aqui agora é uma dica, Deus, uma história humana. O Reza Aslan, que escreveu o Zelote, também, que vou tratar desse livro pra gente falar aqui. Zelote fala de Jesus, né? Questão de Jesus humano, questão de Jesus revolucionário, etc, né? Zelote é aquele partido mais radical lá dos judeus da época, né? Tinha os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, os nazarenos, etc, né? E aqui ele vai falar da questão de Deus. A primeira parte do livro, ele vai falar mais da ideia de divindade, xamânica, animista, vai falar de várias religiões aqui, né? Que lembra muito Sapiens do Yuval Harari e outros livros que vai falar do xamanismo e tal.
Ele vai falar mesmo de Deus, né? A questão de Deus, Akhenaton e tal, Zaratustra, lá, mais metade do livro em diante, que aí vai a questão dos monoteísmos, né? Então a metade do livro aqui ainda não chegou no assunto. Ele faz um preâmbulo, dá um monte de volta, né? Imagina lá a Idade da Pedra, paleolítico, né? Bem assim, bem antropológico. Depois vai entrar na questão do Deus, a diferença, o Deus judaico, o Deus islâmico e o Deus cristão, né? Então o Deus judaico, transcendente, o Deus cristão já é transcendente, imanente, já tem a figura de Jesus, e depois tem a figura, aí tem o Deus islâmico, que é o mesmo Deus, mas né, a concepção de Deus é diferente. Que o Deus islâmico é igual ao Deus judaico, ou seja, ele é único, não tem trindade, mas tem algumas particularidades diferentes, mas a base é a mesma, né? Você pode ver que o Alcorão, né, a recitação, vai fazer referência a vários profetas judaicos, vai fazer referência a Jesus e Maria, né? Então, toda essa referência existe porque o islamismo veio depois do judaísmo e do cristianismo. Então, as referências estão aqui. A figura de Jesus é importante como profeta, como Messias, assim como a figura do profeta Mohammed. Então, essa linha de profetas, desde Abraão, Moisés, etc., toda essa linha é aceita no Alcorão, né? Então, e o Reza Aslan conhece porque ele é família iraniana, né? Teve a tradição muçulmana, foi para os Estados Unidos estudar e aí ele virou cristão, entendeu essa questão do Deus humano, que Jesus é um Deus humano, né? Jesus é o Emanuel, Deus entre nós. E aí depois ele voltou ao islamismo, é uma linha mais sufi, né? Ele exalta muito o sufi, a gente vai analisar aqui o sufi. E até chega ao panteísmo, que aí, né, aí até aí não sei se eu acompanho até o panteísmo, que é uma coisa mais comum ali no hinduísmo, né? Se você comparar ali as religiões ali, a gente pode falar depois do hinduísmo, que tem as linhas bem panteístas. E se Buda acreditasse em Deus, né? A gente não sabe se Buda acreditava em Deus, e se Buda acreditasse em Deus, Buda seria panteísta, né? Assim, no sentido de que Deus está em tudo, né? Não existe divisão entre o Criador e a criatura, né? Lembrar que o budismo é não dualista, né? Igual algumas tradições védicas não dualistas, não há divisão, tudo uma coisa só. Isso é panteísmo, né? Então, é uma espécie de monismo, panteísmo, ou seja, tudo uma coisa só, então Deus está em tudo, é panteísmo, né? Todos nós somos divinos, todos nós somos Deus, né? Fica parecendo gratiluz, né? Esses canais de gratiluz, né? Que são, oh, sois Deus, vocês são Deus. Então, é uma questão meio panteísta. Para um panteísta, Jesus é Deus. Beleza, Jesus é Deus, eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus, né? Essa é a ideia panteísta. Deus está em tudo, tudo é Deus. Lembrar de Spinoza, né? Que a natureza é Deus. Então, essa é a ideia. E vai fechar o livro com panteísmo. Muito bem, mais sobre cultura árabe. Então tem esse livro de 2006 da Biblioteca Fundação, né? Fundação Biblioteca Nacional. Ela vai fazer poesia, traduções de poesia árabe, né? E fartamente ilustrado, né? Vocês podem ver aqui, ó. Inclusive isso aqui é um culto sufi, né? Um derviche. Derviche é um tipo de sufi, né? Não, derviche é mais aquele dançarino rodopiante, né? Pode falar sobre essa cerimônia, interessantíssimo. Se você pesquisar na internet, tem vários canais que vão falar de sufismo, vai falar dos derviches, né? Que são os giros, né? Eles vão girando de acordo com o sistema solar, as estrelas, coisa. Assim, uma belíssima cerimônia, né? Então aqui vai mostrar, né, os cadernos de imagens das áreas. Essa edição aqui é belíssima, porque se você não conhece nada de poesia, né? De poesia árabe, aqui tem várias poesias traduzidas, vários comentários, vários poetas, né? Tem poesia brasileira também, mas a ênfase desse volume aqui são os poetas, tanto falando da poesia árabe antes do muçulmano, né, da era muçulmana, porque antes eles eram politeístas e tal, e aí a poesia moderna também, né? Então a poesia turca, então assim, é belíssima aqui, poesia especial, né, árabe contemporânea, né? Então se a pessoa não conhece nada de cultura árabe, não sei nada de muçulmano, então tá aqui a dica, poesia, né? Poesia árabe, vai contar o contexto histórico, né? Vai falar dos poetas persas, dos poetas turcos. Então depois eu vou fazer aqui um especial de filosofia islâmica e poesia islâmica, né? Vários poetas persas, né? A gente vai falar aqui, já estou fazendo uma listinha. Então primeiro nós vamos ler aqui o livro aquecimento para a gente ler o Reza Aslan. Estou atrás do Zelota, ver se encontra esse livro, né? Para ler, que é importante, e claro, a base, né, a base sobre o Islã, para você tirar esses preconceitos da cabeça, né, e a gente entender que é tudo um Deus só, né, é um Deus só, um Deus único, né, então, Deus um só,
Deus um só há. Então, você entender aí os 3 monoteísmos, os 3 principais monoteísmos. Tem mais, né? Tem mais monoteísta. Esse canal aqui é dedicado a isso, né? A religião, principalmente o monoteísmo, mas vou falar de outras religiões também. Então aguardem que tem um monte de livro aí sobre religiões, ok? Então é isso aí. Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.